E aí, caros, aqui é Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo interessante nós vamos praticar um pouco do Blazor com C Sharp. A gente vai aqui consumir uma API simples de temperatura. Então nós estamos aqui no site Weather API, que eu vou deixar o link na descrição, eu já estou mostrando aqui para você, é weatherapi.com. E quando eu digo deixar o link na descrição, eu me refiro a um primeiro link que você vai ver aí na descrição do vídeo, que ele leva para os recursos do vídeo. Dependendo do vídeo, esses recursos eles podem ser download, código, isso vai depender do vídeo, links também. Bom, mas quando você entrar nessa página, se você não tiver cadastro ou não tiver logado, você não vai ver, por exemplo, este link, My Account aqui que eu estou vendo. Eu estou vendo esse link porque eu já fiz o cadastro e já estou logado. Você vai ver aqui as opções para poder fazer login e as opções para criar a conta. Então você vai criar uma conta, são poucas informações que ele pede, uma delas é o e-mail, e depois que você informar esse e-mail, você vai ter que confirmar esse e-mail. Nesse link de confirmação do próprio e-mail, ao clicar nele, você já vai entrar para o seu dashboard. No meu caso, eu vou fazer isso clicando aqui no My Account, mas você será redirecionado para o mesmo local, que é esse dashboard aqui, que contém alguns planos, a gente vai já dar uma olhada nesses planos, e o mais importante, contém aqui a sua API Key. Essa API Key aqui que eu estou mostrando é provisória, é só para o vídeo, e depois eu vou mudar. Inclusive, onde é que você muda a API Key? Nesse botão aqui embaixo, você vai e seleciona essa caixa de texto para informar que você está ciente que você vai ter que mudar isso nas suas aplicações, que suas estatísticas vão ser resetadas e que essa ação não pode ser mais desfeita. Então, nesse botão aqui, você regera a sua API Key, e aqui a gente tem, como você pode ver, ele me colocou num plano aqui, que eu não sei bem qual é direito, mas ele disse que é um plano trial, que vai até o dia 13 de janeiro, aí como você pode ver. Mas nós vamos entrar num desses planos aqui, aliás, em todos, para ver qual a diferença entre eles. Se bem que o foco aqui do vídeo é mais em realmente aprender o C Sharp, aprender o Blazor e consumir uma API. De qualquer maneira, por curiosidade, nós vamos entrar aqui. Então, no primeiro link, a gente tem aqui um Sample Plans for Every Project, que a gente tem aqui um free, na verdade, aparentemente nós temos um plano free, que você pode dar uma olhada melhor aí, que segundo eu estou vendo aqui, não vou olhar todas as informações, mas você pode fazer 1 milhão de chamadas por mês, e tem esses outros planos aqui com valores diferentes. Olhando aqui o outro, dá pra gente notar que aqueles botões, na verdade, eles vão para o mesmo local, então vamos logo fechar aqui. Mas o que vai interessar mais pra gente nessa página aqui, é este link aqui, API Explorer, que eu vou abrir ele aqui numa nova aba. Quando você clica nesse link, você vem para uma página Interactive API Explorer, que provavelmente é uma página que você vai poder testar as APIs desse site aqui. Mas que APIs são? A gente vai já saber. Nós vamos aqui nesse outro link, que é o Docs, e vamos entrar nele. Nessa página aqui, eu aconselho que você dê uma lida, tem muita coisa interessante. É uma espécie de introdução, de documento introdutório, Getting Started, da API que nós vamos utilizar. E você vê aqui que ele já informa aqui a maneira de fazer a autenticação, que eu vou até dar um zoom para você ver. A autenticação, no caso aqui, é bem simples. É um parâmetro de URL que você passa, é um GET mesmo, é um key igual à sua API key, que foi o que a gente viu ali. Aqui também de muito importante que ele fala é o base URL, em que ele informa que é api.weatherapi.com/v1. E aqui tem os endpoints. Nós vamos utilizar apenas esse primeiro endpoint aqui, que corresponde à temperatura atual, como você pode ver aí. Você tem esses outros endpoints, esses outros endpoints aqui, que é Forecast, Search ou Autocomplete, deve ser bem interessante. History, Alex, eu não vou falar todos, Time Zone, Filtering, Sports, dentre vários outros que você pode verificar. Como é que você utiliza um endpoint desse? Por exemplo, o que nós vamos utilizar, o Current Weather. Você utiliza o endpoint é o /current.json, se você quiser a informação retornada como JSON, ou current.xml, se você quiser a informação retornada como XML. Acredito eu. Então você faz a união, já que é um GET, do base URL com o key da API key que nós vimos aqui em cima e o endpoint. Você faz a união que a gente vai já ver como é que faz isso aí. E outra coisa que você precisa informar é o parâmetro key, que é o mais importante, inclusive ele é requerido, que por exemplo, no caso da API que nós vamos utilizar, nós vamos informar uma cidade, a temperatura de qual cidade. Mas você pode, esse parâmetro key ele vai mudar, talvez dependendo do endpoint. E você pode dar uma olhada melhor. Tem outros parâmetros aqui que você pode dar uma olhada melhor, mas nós não vamos utilizar para que o vídeo fique mais rápido e mais didático possível. Com base nessas informações, nós já podemos criar nosso projeto. Então, já estou aqui com o terminal aberto. Deixa eu ver como é que está aqui o tamanho das fontes. Vou ver que pasta que eu estou aqui. A gente pode até aumentar mais um pouco aqui as fontes. Eu costumo organizar meus projetos em pastas, então vamos ver que pastas eu tenho aqui. Eu tenho uma pasta chamada Projects, nós vamos entrar nela. E eu vou ver o que eu tenho nela aqui. Tem só uma pasta Docker. Como nós vamos criar uma aplicação baseada em Blazor.net, então eu vou criar aqui uma pasta chamada Blazor. E nós vamos ver aqui como ficou. Pronto, nós temos duas pastas Docker, vamos entrar nessa pasta Blazor, e é aqui que nós vamos criar um projeto .NET. Primeiramente, qual é a versão do .NET que eu estou utilizando? Para isso, você dispara o comando .NET -version, dessa maneira, e eu estou utilizando a versão 8.0.101. Já tem versões maiores, mas a diferença do que nós vamos fazer aqui para versões ligeiramente maiores ou menores, não acredito que não seja tanto, não. Para você criar um novo projeto no .NET, você dispara o comando .NET New, e aqui você, como ele está sugerindo aí, coloca o nome do template que nós vamos utilizar, eu estava fazendo um teste, mas nós vamos primeiro verificar o que ocorre se você apenas digitar .NET New. Nesse caso ele vai mostrar os templates, vou já explicar como é que você usa os templates mais comuns do .NET. No caso aqui ele está mostrando o Web App, que é uma aplicação genérica web, um Razor, que é uma aplicação Razor, Class Lib e Console. Eu aconselho você dar uma testada, você experimentar esses tipos de templates aí, tem muita coisa interessante. Mas se você digitar o comando .NET New List,
você aqui vai ter uma lista bem mais abrangente de templates. Vou até dar uma passada rápida aqui. Você tem aqui a API Controller, um projeto web genérico. Você tem aqui uma Web API, onde você pode criar uma Web API. Web API AOT aqui. Você tem aqui um projeto MVC, aqueles que nós já vimos. Mas o que nós vamos utilizar aqui e tem muitos outros para baixo, bem interessante, que eu aconselho você dar uma olhada. Nós vamos utilizar aqui o Blazor. Você pode também utilizar o Blazor WebAssembly para poder fazer um teste baseado no exemplo que nós vamos fazer aqui, mas no caso nós vamos utilizar aqui o template Blazor. Então nesse caso eu vou limpar aqui a tela, inclusive você pode instalar workloads, mas esse vídeo não vai contemplar isso. Vamos prosseguir com o nosso comando .NET New. Então nós vamos utilizar o template Blazor e aqui você pode utilizar o parâmetro "-o" ou "-n", tanto faz. O "-o", o que é? Ele vai criar uma pasta com o nome do projeto que você colocar aqui. Apesar dele criar uma pasta, é comum a gente considerar que isso aí é o nome do projeto. Vamos utilizar o "-n", onde você vai informar o nome do projeto e ele vai fazer algo bem parecido. No caso aqui, nós vamos até aproveitar a sugestão aí que eu estava fazendo os testes, vamos chamar o nosso projeto de Weather-Blazor. E nós vamos utilizar aqui o code para fazer nossa codificação. Eu não vou aqui, o vídeo não vai abranger a instalação do Visual Studio Code, porque é uma coisa bem simples e tem vários vídeos no canal que informam como fazer isso. Então, uma vez que nós estamos dentro da pasta, nós não estamos ainda, então nós vamos entrar aqui na pasta Weather-Blazor, que é o nome do projeto, e vamos disparar o comando code. Para abrir o Visual Studio Code referenciando esse projeto. Então ele abriu aqui no outro monitor, vou trazer para cá. Vamos aqui exibir aqui os arquivos. Deixa eu minimizar aqui para você dar uma olhada. Eu vou explicar muito rapidamente essa estrutura aqui, já que no canal tem vários vídeos que explicam essa estrutura. Inclusive eu vou aproveitar para colocar um card na descrição de um vídeo bem completo sobre Blazor, que explica do básico ao avançado. Ele pode estar passando agora aí, ó, aconselho você dar uma olhada. Mas aqui eu vou explicar rapidamente a estrutura. Então eu vou até dar um zoom aqui. Então nessas pastas bin e obj são os resultados de compilação, são os binários que ele cria. Nessa pasta properties tem propriedades, eu vou até abrir essas pastas que eu esqueci aqui, principalmente essa components. Vamos tentar abrir essa component e essa pages e isso aqui, pronto. Acho que vai dar melhor para explicar melhor aqui, bem, muito por alto mesmo aqui. Na pasta components, nós temos a pasta layouts, que tem aqueles layouts que se repetem durante toda a aplicação. Você sabe que numa aplicação tem aquele cabeçalho, aquele rodapé, aquele menu, que em todas as páginas é do mesmo jeito. Então é aí que você, no Blazor, coloca esses, vamos dizer, esses templates, esses layouts que se repetem. Aqui são as páginas da nossa aplicação, em que ele cria, como exemplo, uma página chamada Country, que nós vamos já ver, uma página Home, a página Weather, que inclusive coincidiu de também ter uma página Weather aqui, mas nós não vamos utilizar ela. O Imports, onde você coloca os using que você vai utilizar durante toda a aplicação. No vídeo que eu falei, ele explica melhor sobre isso, você pode dar uma olhada nele aí. Nós temos aqui a app, que nós vamos já entrar nela, e a hosts, que nós vamos entrar nela também, aliás, agora. Então, a app é como se fosse o index HTML, né? Como você pode ver aqui, é uma estrutura parecida com o do index HTML. Aqui, só que você tem uns componentes interessantes aqui, que eles vão ser substituídos por o que cada página vai oferecer. Por exemplo, aqui você tem o header padrão da aplicação, mas numa página em si, você pode modificar esse header, acrescentar mais itens nesse header. E as páginas em si que nós vamos acessar, elas vão substituir esse componente hosts aqui, que na verdade é esse componente aqui que você está vendo. Ou seja, esse componente aqui, ele corresponde às páginas que você, esse hosts.razor, corresponde às páginas que você vai acessar. E ele vai ficar exatamente nesse ponto aqui dentro do bar e substituindo essa tag aqui. Como eu disse, é uma explicação muito por alto, até porque para o vídeo não se alongar muito. Aqui nós temos umas propriedades iniciais do projeto, como o URL, eu vou até abrir aqui para você dar uma olhada. A URL, a porta que o projeto vai usar, dependendo do tipo de profile de compilação que você, de execução que você vai usar. E nessa parte aqui, no www.root, nós temos os arquivos estáticos da aplicação. No caso aqui, por padrão, a aplicação Blazor, ela já utiliza o Bootstrap, nesse template que nós utilizamos aí. Nós temos o CSS, que é geral para toda a aplicação, temos o favicon. Esses arquivos são bem importantes, que é aqui onde você vai criar configurações para a aplicação. No vídeo que eu falei também, ele explica melhor sobre isso. Aqui nesse vídeo nós não vamos utilizar, até para ser mais rápido. Aqui nós temos o arquivo de projeto da aplicação, onde você opcionalmente pode definir algumas configurações iniciais do projeto, como se vai usar o esquema de nuables ou não. Eu não vou nem entrar nesse arquivo aí para não deixar alongar mais o vídeo. E aqui nós temos o arquivo de solution, porque, por exemplo, numa solution do .NET a gente pode ter vários projetos. No caso aqui nós só vamos ter um projeto, que nós só criamos esse projeto aí. E nós temos aqui o arquivo principal, é o startup, é o que inicializa as coisas aqui, como por exemplo, vamos dar uma passada rápida aqui, é o que cria o builder, e esse build cria a nossa aplicação. Também aqui você determina que tipo de aplicação é que nós vamos criar, né? No caso aqui é uma aplicação Blazor, e que tipo de render mode nós vamos utilizar aqui. Você pode codificar algumas coisas que vão ser utilizadas apenas se a aplicação não tiver em modo de development, se a aplicação estiver em produção, como por exemplo esse handler de exceptions aqui, que é uma rota que é só para caso haja um erro que não foi tratado na sua aplicação, então ele vai para essa rota /erro, e isso só ocorre se for em modo de produção, até porque se for em desenvolvimento você vai querer saber detalhes desse erro. Dentre outras coisas, você pode utilizar o redirecionamento para HTTPS, utilizar arquivos estáticos, utilizar um token de segurança anti-forgetting, e aqui definir quais são que vai utilizar uma aplicação Blazor e quais são os render modes que você vai utilizar, e aqui você executa a aplicação em si. Essa última linha que executa a aplicação em si. Bom, mas a página, eu vou até executar a aplicação para você dar uma olhada aqui, como é que você executa uma aplicação .NET. Você digita o comando, primeiramente vamos ver se está tudo ok no template inicial. Então para isso, .NET Build, esse comando aí, ele apenas compila a aplicação e já indica se tem algum warning, algum erro. Então você pode ver aqui que temos 0 warnings e 0 erros. É sempre bom você fazer isso assim que cria o projeto, até para você saber se o próprio template já contém warnings ou erros, até para que você não fique em dúvida se foi você que criou aquele erro ou se na verdade já tinha
no template, né? Então, mas nós vamos executar a aplicação. Para isso, você pode disparar o comando .NET Run ou pode disparar o comando .NET Watch. No caso, como isso aqui é uma aplicação web, é mais aconselhado você disparar o comando .NET Watch, porque a cada mudança ele fica escutando cada mudança que você faz aqui no código e fica atualizando a janela do navegador. O .NET Run é mais propício, mais aconselhado você utilizar numa aplicação console, por exemplo, que não necessita você ficar escutando as modificações nos arquivos de código. Bom, então nós vamos executar aqui a aplicação para ver como é que é o template que ele gera, para ver como é que é a aplicação de modelo, né, do template que ele gera. Ela abriu aqui em outro monitor, então eu vou trazer para cá. Ele gera um template bem simples, uma página home que tem aqui um Hello World e um welcome, uma mensagem de welcome aqui. Ele gera um contador para demonstrar como é o comportamento de uma página Blazor, né, e gera aqui uma espécie de simulação de acesso a uma API, que inclusive o nome também é Weather, que coincidiu do nome da API que nós vamos utilizar, mas não tem nada a ver com isso, nós vamos modificar aqui a página home e mostra aqui uns dados numa tabela, dados de temperatura. Bom, mas a página que nós vamos modificar é essa aqui, inclusive eu vou colocar aqui no canto, vai ser bem simples, eu acho que nem precisa a gente fazer isso aqui, de deixar visível a página, porque a gente não vai nem codificar muito layout aqui, né? Vou tentar deixar os dois aqui, para você ver que, inclusive eu vou dar um Ctrl B aqui para ficar maior aqui a área de código. Então, essa página aqui, eu vou até abrir mais um pouco só para você ver aqui uma coisa. Você vê que nós temos aqui Home, Counter e Weather, né? Então, é basicamente aquelas páginas aqui na pasta Page. Por exemplo, aqui nós temos o Counter, nós temos aqui o Home e o Weather aqui. Então, só que aqui a gente tem outros, que é de erro, que não tem aqui nos menus, né? E, então você viu que nós vamos modificar a página Home.Razor, que é essa aqui. Você pode abrir assim, mas eu prefiro abrir aqui o comando Ctrl P ou Command P no Mac e digita Home.Razor. E aqui você abriu, você viu que a informação que tem aqui é a mesma que está aqui na página. Aliás, eu não sei se eu dei um zoom aqui, acho que ficou melhor assim, tá enorme aqui para mim. Nós vamos começar dando uma descrição para essa aplicação, em que eu vou colocar aqui, por exemplo, code total, colocar aqui 2 pontos. Meu ambiente está com um problema, que ele está querendo, utilizando IntelliSense até nos textos mesmo aqui. Eu vou colocar bem simples, como clima atual. Pronto, então, essa descrição aqui, esse H1 é o que vai aparecer aqui. Então, como eu salvei, como você pode ver, ele já mudou aqui. E esse page title é o título da página em si, que corresponde a isso que aparece na aba do navegador. Inclusive, nós vamos copiar aqui e colar. Code total é nosso canal, eu esqueci de falar, então vamos colar aqui. E você viu que ó, ele já mudou aqui na janela do navegador o page title. Né? A gente não vai chegar no requinte de mudar aqui o ícone, o fav ícone, tudo bem, é só um exemplo simples. E nós já vamos tirar isso aqui que nós não vamos precisar. Então, como eu costumo fazer, a gente vai começar desenhando a interface aqui. Mas de uma maneira bem simples, nós ainda vamos, se houver tempo, daqui pro final do vídeo, tornar essa interface um pouco mais sofisticada. A interface vai ser bem simples, eu vou criar aqui um H1. E nesse H1 eu vou escrever aqui temperatura mesmo. E, olha, ele está autocompletando aí sem necessidade. E vou colocar aqui alguma coisa do tipo 30 graus C de Celsius, né? A gente vai trabalhar com temperatura em Celsius. Ele está estático, mas ainda vai ser substituído. E bem aqui a gente vai tentar, se for o caso, se houver tempo, colocar um termômetro, que inclusive eu vou colocar apenas como um comentário aqui, porque pode ser que não dê tempo de fazer. A gente vai tentar fazer uma espécie de termômetro aqui. Termômetro, dessa maneira, acredito que seja assim. Bom, mas como é que você codifica uma aplicação Blazor? Existem várias maneiras. Você pode criar um arquivo de código separado, você pode criar um @code aqui, que é o mais comum, e aqui você faz a codificação da página Blazor. Você pode também codificar aqui no próprio HTML, não tem problema nenhum. Por organização, é melhor você colocar a maior parte do código aqui dentro no @code. Para que a gente receba os dados de temperatura, nós vamos ter que fazer um get naquela URL. Então, para facilitar, nós já vamos colar aqui a URL. Para isso, eu vou voltar aqui, tentar voltar para a página da API novamente. Então tá aqui ela, em que a gente vai pegar, vai copiar aqui o endpoint, não, na verdade o base URL, a gente vai copiar logo aqui, o endpoint é current.json, e ele vai ter dois parâmetros, né, que a gente viu, que é o key e o key. O key é a API key que nós vamos usar, então vamos ver se a gente conseguiu decorar isso aí tudo. Então vamos logo colar aqui o nosso base URL, por hora eu vou maximizar aqui. Para separar os parâmetros numa URL, você coloca um sinal de interrogação, e aqui a gente vai colocar nosso key igual. Daqui a pouco a gente copia nossa API key, eu vou colocar um X aqui por hora. Vou até preencher dessa maneira mesmo aí. Só que eu vou retirar isso. O parâmetro key, no nosso caso, é a cidade, que eu vou colocar aqui como Fortaleza inicialmente. Depois a gente pode testar outras cidades aí. E o parâmetro colocado como XPTO aqui é exatamente nossa API key. Então eu vou voltar para cá, pro site, vou tentar ir para o meu painel aqui. Basta você substituir esse doc aqui, ó, por my. Então a gente vai colocar um my aqui, pra gente tentar ir pro nosso painel. Eu acho que por hora a gente não vai precisar mais de ver essa documentação da API. Eu vou deixar o link na descrição, como eu acho que já falei. E eu aconselho você dar uma olhada melhor. Então eu vou copiar aqui, já tem um botão copiar. Copiei e eu vou substituir aqui. Logicamente você está vendo que eu estou aqui já preenchendo de maneira fixa no código a API key, e você sabe que isso não é aconselhável fazer, né? O ideal é criar aqui, colocar nos arquivos de configuração e fazer a utilização. Para o vídeo ficar mais rápido e mais didático, eu não vou fazer isso. Aliás, se houver tempo eu até faço, mas nós vamos iniciar dessa maneira aqui, deixando fixo mesmo no código. Então, para a gente fazer nossa requisição, nós vamos utilizar o nosso componente, o componente mais adequado para isso no .NET, que é o HTTP Client. Só que é o seguinte, em que momento nós vamos fazer essa requisição? Uma página Blazor, quando ela é acessada, ela dispara um evento chamado onInitialize, que pode ser também onInitialize async. Como nós vamos utilizar o HTTP Client e por boas práticas é aconselhado você utilizar ele de maneira assíncrona, então nós vamos utilizar o onInitialize async. Por isso nós vamos aqui fazer um override do método onInitialize async dessa maneira aí. Bom, isso aqui seria uma maneira de você utilizar, fazer a chamada da API. Dessa maneira aqui já funcionaria. Só que
nós vamos seguir boas práticas em trabalhar utilizando de injeção de dependência. Aqui ele está instanciando o componente HTTP Client. Dessa maneira funcionaria. Inclusive, eu vou até fazer uma coisa. Eu vou deixar dessa maneira e a gente vai executar. Vamos só ver aqui como é que ficou a URL e eu vou explicar esse código aí para você. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está instanciando o nosso componente HTTP Client na variável client e está criando aqui uma variável chamada response. Está fazendo um await, já que nós vamos fazer uma chamada assíncrona. E no vídeo, aqui no canal tem vários vídeos, como é que você, eu aconselho você dar uma vasculhada, explica como é que você utiliza o await, o async, métodos assíncronos. Ele está fazendo um get async na nossa URL, que eu vou já chegar nela aí. Então, ele tá, do conteúdo do response, ele está lendo esse conteúdo, utilizando read as string async. Ele está lendo todo o conteúdo do response como string e está colocando nessa variável chamada content. Então, essa variável é um texto. E ele está aqui cuspindo no console, utilizando o writeLine, esse conteúdo que ele recebeu. Como ele está aqui no initialize, então basta a gente salvar que ele já vai executar esse código, porque como nós estamos utilizando aqui o .NET Watch, então a cada vez que você salva ele vai atualizar a página, ele vai fazer um reload na página. Então nós vamos evitar de salvar muito aqui para ele ficar consumindo o menos possível a API. Vamos só dar uma passada mais uma vez aqui na URL, não sei se vai caber ela toda aqui. Vou cortar aqui o HTTP inclusive é um HTTP, não é HTTPS, né? Pelo menos eu vou já dar uma olhada melhor aí. Então, tentando aqui no máximo possível, deixa eu ver se, acho que dá para eu dar uma reduzida, não? Não vai dar não, tudo bem. Então aqui, nós temos o base URL, nós temos aqui o endpoint, que no caso é o current, que é o endpoint que retorna o clima atual. Estamos informando aqui no parâmetro key a nossa API key aqui, e estamos informando no parâmetro key que cidade é, clima de que cidade. Eu estou informando aqui Fortaleza, não é? Não deu para pegar tudo aí, mas eu acho que deu para entender. Então, se a gente salvar, o que vai acontecer? Bom, algumas vezes uma aplicação Blazor, ela pergunta se você quer, vai depender de algo que ela não conseguiu compilar, de alguma maneira que você codificou, ela pergunta se você quer reinicializar a aplicação. Você pode responder com yes ou um A, para ela sempre fazer isso e não perguntar mais. No caso aqui nós vamos responder mesmo com yes, para que ele vai recompilar a aplicação e vai atualizar. Então, o que ocorreu aqui embaixo? Como nós colocamos toda essa chamada no initialize, e como eu disse, ele fez a releitura da página, ele fez o reload, então ele acabou que executou todo esse código aqui e trouxe para cá. O que ele trouxe para cá? Ele trouxe um JSON que foi a resposta do que eu requisitei. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar esse JSON aqui, vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui no Sublime, apenas para que ele fique melhor de ver. Então ele colou tudo numa linha só. Isso não vem ao caso no vídeo aqui, mas no Sublime você pode utilizar algumas extensões. Então o Sublime, para quem não sabe, é um editor de texto que você pode instalar extensões. Eu tenho uma extensão aqui que eu acho útil, que é o JSON Rendent, como você pode ver. Então ele dentro do JSON formata de maneira que fica mais legível. Isso aqui não vem ao caso no vídeo, não é um vídeo de Sublime, mas eu tô apenas... Você pode até pegar por esse nome que eu mostrei aí e já tentar instalar. E aqui eu vou colocar para ele mostrar a sintaxe como o JSON mesmo, para ele colorir para mim aí, para ficar melhor da gente ver aqui. Então ele mostra essas informações, eu não vou passar em todas aqui para o vídeo ficar mais rápido. Você inclusive pode até abranger, criar esse exemplo que nós vamos fazer aqui de maneira maior, levando em consideração algumas outras informações, mas aqui eu vou levar em consideração aqui essa chamada temp-c, que ele simboliza uma temperatura em graus Celsius, não é? Então eu vou, e note que isso aqui é uma estrutura, então veja só, dentro de current está o nosso temp-c. Então se eu minimizar aqui, ó, você vê que ele está dentro de uma estrutura hierárquica. Então existe um objeto principal que vai ser retornado, ele vai ter uma propriedade chamada current, e dentro dessa propriedade current ele vai ter essa propriedade temp-c, que é aqui um decimal ou um float. Eu acho que a gente pode colocar como decimal. Então eu vou logo copiar aqui para ir facilitando, trazer para cá. Por que nós copiamos isso? Aqui nós estamos retornando tudo como string. Isso não interessa muito para a gente, porque a gente precisa de uma informação tipada para que a gente possa utilizar ela no código. Para isso nós vamos criar aqui uns models. Vou chamar de models aqui, poderia ser DTOs e tudo, mas por questão de didática eu vou chamar de models aqui mesmo. Então eu vou criar aqui, o comum era eu criar uma pasta chamada models ou DTOs e colocar isso dentro. Para ir mais rápido eu vou criar uma classe, a classe, o model que corresponde a esse response, aqui dentro mesmo no próprio código. Então eu vou criar aqui isso mesmo, uma classe aqui mesmo, colocar como private mesmo, private class. Vou chamar de, pode ser o Ether mesmo aí, eu vou deixar como o Ether mesmo, só que lembre-se de uma coisa, o objeto todo ele tem uma propriedade chamada current, né? Então a gente vai aqui criar uma propriedade chamada current dessa maneira, só que dentro da propriedade current nós temos uma propriedade, que nós chegamos na temp-c. Então eu vou criar mais uma classe aqui, que eu vou deixar como privada também, uma classe chamada current que tem a propriedade temp-c. E eu vou dizer que essa current aqui é do tipo current, que é essa classe aqui. Vamos tentar explicar aí. Então eu criei uma classe que é, vamos dizer assim, uma classe topo, uma classe pi chamada weather, que vai simbolizar, vou até trazer daqui a pouco pra cá, pra ficar melhor de ver. Deixa eu ver se dá até pra trazer aqui agora. Vamos ver aqui se vai dar, né? Mais ou menos deu aqui. Então eu criei uma classe chamada weather, que vai simbolizar todo esse objeto completo aqui. E eu criei uma propriedade chamada current, que vai simbolizar essa propriedade aqui. Só que eu não posso utilizar ela diretamente, porque dentro dela ainda tem essa propriedade temp-c. Foi por isso que eu criei essa outra classe aqui, ó, que tem essa propriedade temp-c. E essa current é do tipo current. Então você vai poder digitar, por exemplo, weather.current.temp-c. A gente vai ver na prática aqui como é que isso funciona. Mas tem um outro probleminha aqui. Por boas práticas, no C# não é aconselhável você criar variáveis assim com letras minúsculas, não é? Então eu vou colocar esse C aqui maiúsculo, e não é aconselhável também você utilizar underlines dessa maneira aí, fica feio o código, né? Então por esse motivo nós vamos colocar temp-c dessa maneira. Mas Márcio, como é que ele vai conseguir agora fazer deserializar na verdade, o objeto JSON para essa classe aqui? Na verdade ele não vai mais conseguir, porque o nome aqui é temp_c, ele não vai mais conseguir saber que essa propriedade corresponde a essa propriedade aqui. Essa do JSON corresponde a isso, já que os nomes têm que bater. O que a gente faz? A gente vai ter que fazer um mapeamento. Por esse motivo, nós vamos ter que criar aqui uns attributes JSON property name, que eu estou dizendo assim, que, olha, quando no JSON tiver um current, eu quero que mapeie para isso aqui.
mesmo que esse nome aqui seja diferente disso. Nesse caso, eu posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui, que vai valer no JSON esse nome aqui. Do mesmo jeito a gente vai fazer aqui na classe current, que como eu coloquei temp C dessa maneira, então você nota que ele está referenciando a esse temp C aqui. Só que para eu utilizar essa JSON property name, eu tenho que fazer using de um namespace. Ctrl ponto aqui, se você tiver as extensões, inclusive eu esqueci de falar sobre as extensões, já a gente fala sobre as extensões. Se você tiver as extensões instaladas, principalmente a extensão C# do Visual Studio Code, se você der um Ctrl ponto, ele vai lhe ajudar a importar esse namespace para você, que é o, vamos lá, system.text.json serialization. Então eu vou, de novo, Ctrl ponto, Enter. Se você for aqui em cima no código, você vê que ele criou esse using aqui pra gente, ó. Ele criou esse using pra gente e por esse motivo o erro aqui parou. Inclusive eu vou até fechar esse código aí, porque eu acho que é pra gente ter mais espaço ainda aqui. Então você viu que ele parou de dar aquele problema lá. Sobre as extensões, já que eu lembrei agora, eu vou dar uma parada bem rápida. Eu vou dar uma passada, na verdade, bem rápida pelas principais extensões aqui, que não vai dar pra explicar, logicamente, as extensões, mas você pode até anotar aí pra instalar. Então a principal é essa C#, que tem 31 milhões de downloads, tem essa .NET Install Tool, que eu acho que ela é responsável por instalar o que for necessário aí, dependendo do tipo de projeto .NET. Nós temos aqui a C# Dev Kit, que ela foi criada recentemente, já está com 7 milhões, mais de 7 milhões de downloads. O Docker, GitHub Copilot também é bem útil. IntelliCode for C# Dev Kit. Temos outros acessórios aqui, como por exemplo Live Sass Compiler, né? E é isso aí. Voltando aqui pro código e fechando já aqui. Se for o caso, se houver tempo, nós vamos corrigir esses warnings que ele tá dando aqui, né? Por isso que eu vou deixar isso por último aí também. Esse response eu não quero mais que seja string, eu quero que ele seja essa classe aqui já preenchida. Então para isso nós vamos mudar aqui um pouco. Ao invés de usar um get, como tava lá, nós vamos utilizar um get from JSON async. Por quê? Porque dessa maneira a gente pode especificar para ele qual é o tipo que vai ser utilizado para fazer a deserialização. Então ele próprio, o próprio .NET, ele vai preencher para a gente isso aqui, baseado nos mapeamentos que nós fizemos, né, da resposta. Então eu vou colocar a classe aqui. Então pronto, esse response aqui já é um header desse aqui, preenchido, entendeu? Então a gente não precisa mais nem disso aqui. Pronto, nós já temos tudo que queremos aqui nesse response. E o que a gente precisa fazer agora para trazer ele para a tela? Bom, para que você possa printar uma variável do Blazor na página, você digita o arroba. Só que tem um problema. A gente digitar aqui a variável, mas nós não temos nenhuma variável pública para isso. Você vê que a resposta é uma variável privada dentro desse método aqui. A gente precisa criar aqui pode ser com o nome Weather, fica até melhor. A gente vai criar uma variável chamada Weather, que ela é... Desculpa, uma variável do tipo Weather, que ela é chamada de Weather dessa maneira. Então, nesse caso, a gente não vai mais preencher esse response. A gente vai preencher nossa variável Weather. A gente já vai colocar diretamente nela. E ele está dando esse erro aqui porque... Esse erro não, essa advertência. O que ele está querendo dizer é que esse método aqui todo pode retornar nulo. Mas eu não disse que essa variável ela vai aceitar nulo. Então, basta dizer que ela vai aceitar nulo dessa maneira. Com esse caractere eu estou dizendo isso. Você viu que ele corrigiu aqui o problema. Então, agora nós temos uma variável que ela é... pública assim, ela é vista em todo o nosso código que nós podemos utilizar. Então agora eu posso utilizar aqui nosso, veja só, o Weather, e eu acabei apagando ali o nosso sinalzinho, que vai ser útil aqui pra gente, né? Nosso Weather.current.tempc, que é a informação que a gente quer. Por que ele tá dando esse erro? Porque tempc, inclusive nós esquecemos aqui uma coisa, tempc não é string, ele iria dar um erro. A gente vai colocar ele como decimal. Você viu lá no documento aqui, desculpa, no retorno, que ele não é string, ele é um decimal, né? Isso aqui sim é um string, ele tá entre aspas, né? Mas esse aqui é um decimal. Então ele ia dar realmente um erro lá de serialização. Então por que ele tá dando esse erro aqui? A gente, deixa eu separar aqui um pouquinho, pronto. Vamos dar uma olhada que erro é esse, né? Na verdade, ele tá dando erro porque nós erramos aqui o nome da variável, que é para ser tempc, né? Dessa maneira. Deu aqui um errinho que ficou assim, o caractere veio para cá, né? A gente vai colocar ele aqui. Só que se a gente colocar ele aqui, ele vai dar um erro, porque como a gente está juntando esse texto nessa variável, ele não sabe mais que variável é essa. Para resolver esse problema, você coloca um parênteses aqui, para separar, né? E aqui a gente separa. Você viu que ele não está mais dando esse erro. Esse Weather pode ser nulo, como nós dissemos aqui, ele pode ser nulo. Então a gente pode verificar, para evitar que ele dê essa advertência, se ele é nulo, né? Se o Weather é igual a nulo, a gente pode imprimir na tela carregando, porque ele não carregou ainda, ele ainda é nulo, né? Caso não seja, a gente faz o código que a gente estava fazendo. Então ele só vai criar esse texto temperatura com a temperatura quando ele deixar de ser nulo. Enquanto ele não terminar essa execução aqui, se essa chamada for demorada, por exemplo, ele vai ser nulo. Por isso que ele estava dando aquela advertência. E enquanto ele for nulo, ele vai ficar nesse texto carregando e depois, quando deixar de ser nulo, ele vai mostrar isso aqui, que é a temperatura. Então, ele tá dando essa advertência porque ele está querendo dizer aqui que eu não instanciei esse current aqui. Então ele pode ser nulo. Então, mas você não está dizendo que essa variável pode ser nula. Então basta a gente dizer que ela pode ser nula. Então ele parou de dar advertência. Só que agora, nós dissemos que esse current pode ser nulo e agora ele está dando advertência. Olha, você pode ter um erro aqui, porque se isso aqui for nulo, vai dar um erro, porque ele não vai conseguir chegar nessa propriedade se isso aqui for nulo, né? Então a gente pode mudar aqui o nosso Weather para colocar assim, um caractere e um current. Agora a gente está verificando se todo o current é nulo. Você viu que ele corrigiu aqui embaixo, né? O C# é inteligente. Então você viu que ele corrigiu embaixo. E nós já podemos trazer a página para cá. Deixa eu ver se dá pra gente... A página tá aqui, tá dando 30 graus, só que esse 30 graus, eu acho que foi um fixo que nós colocamos, né? A gente vai, inclusive, até abrir o terminal pra gente ver se vai dar algum erro. E, primeiramente, nós vamos executar essa aplicação utilizando instanciando dessa maneira aqui mesmo. Então, você sabe que quando eu salvar, ele vai executar esse código. Então, nós vamos salvar aqui pra você ver, ó. Então, ele tá compilando, né? Aqui embaixo. E ele executou. Ele salvou e executou. Como você pode ver aqui, ó. Ele executou certinho. Inclusive, ele já tá dando aqui a temperatura. A gente pode testar outra cidade aqui. Vou inventar uma outra cidade aqui. Só pra não ficar só nessa, né? Campinas, por exemplo. Então, vamos lá pra ver se ele vai mudar. Ó, já mudou pra 22. Inclusive, tem uma diferença bem grande de temperatura. E Bahia... Não, só que Bahia, Salvador, no caso, né? Salvador.
Então a gente pode ver aqui. Ó, você viu que nós já vimos 3 temperaturas. Vamos deixar assim Salvador mesmo, tudo bem? Nós já corrigimos até as advertências, né? Que íamos deixar pro final. Então, mas não é muito boa prática você utilizar o HTTP Client dessa maneira. O exemplo já funciona, né? Dessa maneira. Apenas por boa prática, nós vamos apagar isso aqui, ó. E o que vai ocorrer? Nós vamos injetar. A gente vai criar uma injeção de dependência. Como é que você faz isso no Blazor? A gente cria palavra-chave @inject aqui, HTTP Client. Eu estou injetando o HTTP Client numa variável chamada client. Vou colocar essa variável com letra maiúscula aqui. Muitos gostam de colocar com letra maiúscula aqui. Então, no lugar desse client, você está vendo que não existe mais porque eu apaguei em cima, só que agora existe a variável client, que eu criei ela embaixo lá. Se eu fosse salvar aqui, ele iria dar um erro. Vamos até ver aí, ó. Ele está dando um erro aqui. O que ele está querendo dizer aqui é que quando a gente faz uso do HTTP Client, e na verdade qualquer injeção de dependência, a gente precisa aqui, Ctrl+P ou Command+P, abrir o nosso program.cs, e nessa parte aqui de build.service, a gente precisa informar que quer utilizar aquela classe de maneira injetável, como DI. No caso do HTTP Client, ele já tem um método próprio para isso, que é o builder.service.addHTTP Client. Só que a gente vai fazer ele da maneira simples, a gente vai deixar só o addHTTP Client dessa maneira aí, cortar aqui esse final. Builder, né? Pronto. Dessa maneira eu estou dizendo que o HTTP Client já pode ser utilizado de maneira injetada nas páginas, né? Então se eu for salvar aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar, na verdade eu vou salvar primeiro aqui. Ele continua dando erro, sabe por quê? Porque se você modificar alguma coisa no program.cs, na maioria dos casos, se não em todos, você vai ter que reinicializar a aplicação. Uma maneira de você reinicializar sem precisar de parar a aplicação e disparar novamente o comando .NET Watch é disparar o comando Ctrl R. Então você viu que ele está recompilando e vai executar a aplicação novamente. E dessa vez ele não deu erro, tá dando aqui a temperatura de... A gente pode até fazer o seguinte, né? A gente pode... Desculpa, aqui, vamos dar uma maximizada. A gente pode definir uma variável para cidade, né? A gente pode definir aqui private string city. Dessa maneira, aqui eu vou criar aqui um template string, eu coloco um $aqui na frente, o que significa que o que eu colocar assim entre chaves vai ser uma variável que vai ser substituída pelo valor dessa variável. Então eu vou colocar city aqui, que foi a variável que nós criamos aqui em cima. E por que eu fiz isso, né? Poderia criar muito bem uma caixa de texto aqui, ou até tá aí, fica como tarefa de casa você criar uma combo, um select aqui que você seleciona a cidade e ele vai mudando para a temperatura daquela cidade. Então, mas no caso eu fiz mais isso para que a gente pudesse fazer assim, em city, para eu colocar city aqui. Então se eu voltar aqui para o tamanho normal, eu vou salvar, o que vai acontecer? Temperatura 29 graus em Salvador, entendeu? E agora eu posso mudar a cidade só aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar... Eu acho que eu posso colocar com letra maiúscula, não vai ter problema aí. Eu acho que a API aceita, né? Então, em Fortaleza. Então, vou até maximizar aqui. Então, ficou dessa maneira aí. Esse C aí, eu acho que nem precisa, né? Vamos tirar esse C que não ficou legal, realmente. Não. Então, basta assim, dessa maneira. A gente vai tentar criar agora um termômetro aqui. Veja que legal. A gente vai, como um plus a mais aqui do vídeo, que merece o seu like aí, a gente vai tentar criar um termômetro. Para isso, eu vou criar aqui... Podemos deixar aqui os dois juntos? Desculpa, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui. Eu vou criar aqui uma div, um termômetro no braço mesmo, porque na verdade tem componentes para isso, né? Vou dizer que a classe dela é... Vou chamar aqui de thermometer, dessa maneira. Vou criar aqui também uma div que vai corresponder ao mercúrio do termômetro. Então eu vou chamar aqui de Mercury, né? Pronto. Vou até aproveitar isso aqui e vou dizer que o style desse Mercury aqui que nós criamos vai ser esse estilo aqui que ele fez. Então nós vamos colocar aqui style igual a isso. Vou tirar mais uma aspa aqui e ficaram dois styles, né? Aqui, então, pronto, dessa maneira aqui, eu tô querendo dizer que a altura do termômetro vai depender da temperatura. Já a gente corrige isso. Inclusive, eu vou até deixar isso aqui como comentário, eu vou colocar uma fixa mesmo aqui. Opa, os comentários estão saindo. É melhor fazer isso e comentar, pronto. Ok. Então, eu vou deixar aqui como se fosse 30 graus, uma altura de 30 px. Você vai já entender aí. Então, isso aqui é o mercúrio do termômetro, né? E aqui a gente vai criar a escala do termômetro, que são aquelas... A gente vai chamar isso aqui de escala, né? Que vai ser a escala do termômetro, que são aquela numeração. Em que, deixa eu ver se ficou legal aí. Na verdade, ele ficou invertido, né? Ele ficou invertido, porque o termômetro, eu acho que ele é assim. Ele começa com 0. Então vamos fazer assim. Colocar 100 aqui. Coloca 100 aqui. É porque assim, o termômetro é de cima para baixo, se eu não me engano, né? Faz tempo que eu não vejo um 90 aqui, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20... Pronto, até 0. Então, veja só que interessante. Deixa eu fechar aqui esse terminal. A gente tem o mercúrio do termômetro e tem a escala. O que é a escala? No termômetro tem aquela numeração, né? Que vai... Nós vamos, por hora, criar... Eu ia criar o estilo aqui mesmo, mas por boa prática, eu vou até explicar para você como é que você cria um arquivo de estilo. Para a gente criar um arquivo de estilo aqui, você dispara home.razor.css. Você cria um arquivo com esse mesmo nome, mas com extensão CSS. Então, a gente cria aqui um new file. Veja só, home.razor.css. Aqui a gente vai trabalhar com CSS como mesmo, não vamos trabalhar com SAS. Vamos apenas ver o que nós criamos aqui. Nós criamos uma classe termômetro que pega tudo. Dentro dela nós temos a classe mercúrio. Então, vamos lá colocar essas classes aqui. Então, .thermometer. Vamos aproveitar aqui algumas coisas. Vamos colocar um width para ele de 50 px e um height, uma altura de 200 px. Pintar a cor dele de fundo, um background color de vermelho não, vamos pintar de F0, pronto, F0 aí só pra gente ver como é que fica. F0, meio assim, quase branco aí, vamos deixar, né? E o mais importante, nós vamos ter que deixar aqui o position dele como relative. Isso porque a posição do mercúrio vai ser absoluta. Isso para que o mercúrio possa ficar em cima do termômetro, né? Vou apagar isso aqui, eu vou colocar aqui um margem zero alto para tentar centralizar ele. E só pra gente ver a borda dele, eu vou colocar aqui um border 1px solid. Vamos ver se essa cor fica legal aí. E vamos salvar aqui também. Uma coisa que eu vou fazer é comentar aqui para que ele não fique executando a API, né? Então eu vou fazer aqui um comentário. Aqui ele já... Inclusive eu vou até reinicializar, porque já que eu criei um estilo, vou dar um Ctrl
R aqui. Então já tá ficando, já apareceu aí uma parte do termômetro, então dessa maneira a gente vai dar uma ajeitada. Então nós vamos fazer o código agora do mercúrio, né? Desculpa, o estilo do mercúrio. Então mercúrio, acho que foi assim que eu escrevi lá, né? Vamos até dar uma aceitada aí pra ver como é que vai ficar. A gente tira esse H aqui, a largura do termômetro é 50 px, vamos colocar com 40 aqui, de maneira que ele vai ter uma posição absoluta, né, o mercúrio. Então vamos colocar position absolute aqui. E ele vai ficar com left de 5px, para que ele fique aparentando estar centralizado ali, já que a gente tirou 10 da largura dele. Então, o que significa que ele vai ter só 40. Então, eu tenho 5 pixels de espaço para deixar ele um pouco centralizado no início. E o bottom dele tá 0, é isso mesmo. Vamos dar uma reiniciada aqui para ver o que está ocorrendo com os estilos. Você viu que eu deixei aqui os 5 pixels, ele é menor do que o tamanho do termômetro aqui, né? E ele tá com a altura 30, que foi a que nós deixamos fixo aqui na altura, né? Então já tudo vai ficar melhor de entender. E agora a gente vai para a escala, né? Então essa escala aqui é aquela numeração que fica dentro do termômetro. Então cada escala e item é um número que você está vendo aqui no termômetro. Então dessa maneira, a gente vai primeiro aqui para o ponto scale, aqui, em que a gente vai colocar ele como flex. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, como ele está dentro do termômetro, a gente pode colocar ele como um display flex. A gente pode dizer que a direção dele, o fluxo dele é em coluna, então ele vai descendo aqui, então ele vai ser uma escala que vai começar aqui e vai descendo. Nós vamos dizer que a altura dele, o weight, é 100%. Eu acho que a gente pode apagar esses outros aqui, que não creio que seja úteis não. Aqui ele está passando porque o tamanho da fonte está muito grande, né? É o que nós vamos fazer agora. Então, vamos estilizar o scale item aqui. Vou copiar um deles aqui para a gente poder colar. Scale item. Para cada um, a gente vai colocar um flex glow 1, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Nós vamos justificar o conteúdo dele, que é o número no centro, e vamos alinhar o conteúdo no centro, então ele vai ficar no meio do quadrado lá, de cada scale item, né? E a cor a gente pode deixar como preto mesmo, vamos ver como é que vai ficar. Aí você viu que ficou bem melhor a aparência, já tá realmente parecendo com um termômetrozinho, né? É um plus a mais aí pro vídeo, só que a gente precisa, os números, eles têm que ficar em cima, né? Então a gente tem que dizer que o mercúrio, ele tá em cima dos números, a gente tem que dizer que o Z-index dele, ó, a gente pode colocar qualquer número já é maior do que o do mercúrio, então... Pronto, dessa vez, nesse ponto nós já temos. Só que veja só uma coisa, nós marcamos como 30 aqui, e ele está correspondendo a mais ou menos 10 aqui. Isso aqui é o seguinte, como a altura aqui, se a altura fosse 100px, a gente poderia utilizar um 30 aqui, que é como se fosse 30%. Como nós determinamos que a altura de todo o termômetro é 200, e você pode até aumentar mais aí, mas como nós dissemos, então a gente tem que multiplicar por 2 os graus da temperatura. Então a gente tem que fazer algo, por hora eu vou fazer assim, depois a gente substitui, que é como se fosse, vamos dizer que esse 30 são os graus da temperatura, né, que a gente vai receber lá. Só que a gente tem que multiplicar isso por 2, porque isso aqui não são 100px, são 200px. Vamos salvar aí pra ver como é que fica. Ó. Você viu que o termômetro sobe e tem até uma animação. Por exemplo, se eu for colocar os graus aqui para 25, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele desce com animação. Bom, o que precisa? Só precisa a gente substituir por isso aqui, não é? Que é o que a gente estava utilizando lá. Inclusive eu coloquei como comentário aí só pra gente poder utilizar depois. Só que aqui tem um probleminha. Ele pode ser nulo, né? Então a gente tem que dizer que se ele for nulo, eu quero tratar ele como 0. Então dessa maneira eu coloco duas interrogação. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Eu tô querendo dizer que se tudo isso aqui for nulo, trate ele como se fosse 0. Exatamente para ele não dar erro Outra coisa que eu poderia fazer é colocar ele dentro do if aqui. Né? Então eu vou fazer as duas coisas até para você aprender também aí. Né? Eu simplesmente vou arrastar isso aqui para cima. Ó. Ele ficou dentro do if em que eu verifico se é nulo ou não, né? Entendeu? Então nesse ponto aí ele vai... dessa vez ele não imprimiu nada porque eu comentei... Deixa eu abrir aqui que tá horrível aqui o espaço, né? Ele não imprimiu nada porque eu comentei aqui, ó, a chamada do onInitialize, né? Então ele não tá realmente mais... E agora ele tá consultando mesmo. O valor que vem para cá é o valor real da API, né? Então vamos lá. Dessa vez ele tá dando 32 graus, mas tá dando errado por quê? Vamos colocar aqui um parênteses aqui para ver se melhora. Agora pronto. É a temperatura certa aí. Então nós vamos até mudar aqui a cidade pra gente fazer uns testes. Eu não sei se ele vai aceitar assim, com espaço, mas vamos ver como é que fica. Faz sentido realmente. Então vamos colocar outra coisa aqui, como por exemplo, Recife. Bom, já testamos vários, eu vou deixar aqui como Fortaleza, porque se eu não mereci um like ainda, agora eu vou merecer, porque eu decidi que eu vou criar aqui uma seleção, realmente a seleção da cidade. Então eu vou criar uma div aqui, e vou criar aqui um select, na verdade, e vou manter essas cidades aí, que ele vai fazer bind, é assim que você faz bind no Blazor, então eu criei uma variável chamada city, né? Então eu tô criando um select que tem essas cidades aqui, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem todas aí, mas foi uma escolha aleatória, né? Então se faltar alguma, eu peço desculpas, mas foi uma escolha aleatória. O que ocorre? É que quando eu mudar um item desse aqui, ele vai mudar o valor da variável city que nós criamos aqui. Só que tem um problema, ao mudar o valor da variável cidade, ele vai mudar aqui, mas ele não vai consultar novamente. Então nós vamos ver aí o que eu tô querendo dizer. Ele tá pedindo para reinicializar, vamos reinicializar agora aí. Você viu que nós temos agora a escolha da cidade. Então se eu mudar aqui para São Paulo, ele não mudou porque nós esquecemos uma coisa interessante. A gente precisa dizer qual é o render mode da página. Então nós vamos setar aqui, como eu disse naquele vídeo que eu falei, que eu coloquei no card, que deve ter passado no início do vídeo, eu explico também a utilização do render mode, né? Então a gente vai utilizar o render mode interactive service. Sempre quando você muda o render mode, você precisa reinicializar a aplicação. Então eu vou dar um Ctrl R aqui. Então dessa maneira agora eu posso mudar a cidade aqui. Quando eu mudei para São Paulo, você viu que mudou aqui, né? Rio de Janeiro, ó, mudou aqui. Tá meio imprensado aqui, a gente pode até fazer assim. Ó, Recife, mas ele não tá mudando aqui. Por quê? Porque a gente só faz a consulta quando inicializa, né? Qual é a solução que a gente pode fazer? Eu vou até copiar esse método aqui para ir mais rápido. Eu vou criar um método, deixa eu ver aqui, update weather, né?
Deixa eu fechar ele aqui. Então, eu criei aqui um método, deixa eu tirar esse protect aqui, não precisa. E, aliás, ele pode ser private, ele pode ser privado mesmo aqui. Então, eu criei, ao invés de chamar ele aqui diretamente, no onInitialize, eu criei um método chamado updateWeather. Por boa prática, quando o método é assíncrono, você colocar ele como um sufixo async, né? E no lugar de eu chamar ele aqui, como ele está sendo chamado de maneira duplicada, eu vou chamar o método aqui, né? Eu vou chamar o await updateWeather, que significa atualizar a temperatura, e aqui ele já está pegando a cidade correta, né? Ele já está pegando a cidade setada. Então, nesse caso aqui, eu vou manipular o evento onChange, como você está vendo, que eu vou chamar o updateWeather async. Aqui ele está dando problema porque eu não posso chamar o bind e o onChange ao mesmo tempo, porque o próprio bind ele chama o onChange, como ele próprio está dizendo aqui nessa explicação. Então nós vamos tirar aqui o bind daqui, já que a gente está utilizando o onChange aí, vamos passar ele aqui. Só que eu não tenho aqui esse evento, né? Eu não criei esse parâmetro aqui, então eu vou ter que criar ele aqui. Eu vou ter que dizer que ele pode receber esse parâmetro, mas é opcional. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, nesse método eu vou receber um parâmetro que é o E. Por que eu estou recebendo esse E? Para que esse select aqui possa me informar qual é o item que foi selecionado, entendeu? Só que eu não sou obrigado a informar esse parâmetro. Por que eu fiz isso? Porque para que o onInitialize possa chamar ele sem informar esse parâmetro. Então, se eu não informei esse parâmetro, quer dizer, se eu informei, o que vai acontecer? O Siri vai ser atualizado com esse parâmetro. Se eu não informei, ele vai pegar o que já está lá na variável Siri. E depois ele vai executar aqui o método. Ok, então dessa maneira a gente já pode salvar e testar. Uma outra coisa que eu vou aproveitar para fazer aqui é deixar esse select que está muito feinho, colocar uma classe do Bootstrap, já que ele usa Bootstrap, né, por padrão. Então eu vou colocar um form select aqui para ver se ele fica melhor. Então ele está pedindo para reinicializar aqui. Vamos colocar logo um A para ele sempre reinicializar. O select ficou um pouco melhor. Tá faltando só a gente distanciar um pouco essas coisas aqui, como por exemplo, a gente coloca um margin bottom, pedir 3 mesmo, pode ser, só para dar uma espaçada. E pronto, não é lá essas coisas, o que importa aqui é mais o aprendizado, né? Então, a parte de layout não ficou lá essas coisas, mas se eu mudar aqui a cidade para São Paulo, você viu que ele mudou aqui? Se eu mudar aqui para Recife, viu que ele subiu aqui um pouquinho, mal deu diferença. Brasília, a de Brasília já desceu mais um pouco. Rio de Janeiro aumentou mais um pouco. Se eu ver aqui Fortaleza voltando, ele já subiu. Caros, é isso aí, eu agradeço pela atenção. Eu peço desculpa porque o vídeo era para ser mais curto e acabou se estendendo mais que o esperado, mas é porque eu quis lhe dar esses plus a mais aqui, que foi a seleção de cidade e o termômetro feito com CSS. Agradeço pela atenção e agradeceria bastante também se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Até a próxima.